Bem-vindos ao novo episódio do How's It Going Coimbra. Hoje vamos fazer aqui um bocadinho um episódio diferente. Vamos falar sobre o serviço de homestaging com a minha querida Alexandrina, que aceitou aqui o meu desafio para vir cá hoje. A Alexandrina trabalha comigo na One House e vai-nos contar aqui um bocadinho sobre o que é o homestaging. Alexandrina, olha, vamos fazer isto tipo entrevista. Ok. O que é que eu te queria começar por perguntar? Como é que isto surgiu? O que é o homestaging? Explica-nos aqui um bocadinho, porque há muita gente, e eu própria, como tu sabes, no início também tinha algumas dúvidas o que era este serviço que tu tão bem ofereces aqui aos nossos clientes. Então, bom dia, Teresa. Olá. Obrigada pelo convite. Sem dúvida é um tema que eu gosto imenso de falar. Ótimo. A maior parte do público nunca ouviu a falar, é normal, porque é algo que é muito recente em Portugal. Então, mas o homestaging não é nada de novo. O homestaging nasceu nos anos 70, nos Estados Unidos, através de uma consultora que teve a necessidade de fazer algo de diferente. E ela começou a perceber que se tivesse algumas estratégias dentro de um imóvel, nomeadamente mobilar um imóvel, quando os imóveis estavam vazios, isso representava, sem dúvida, uma diferenciação face às outras casas que estavam no mercado e também percebeu que tinha melhores resultados. Aqueles imóveis eram vendidos mais rapidamente e, às vezes, por melhor preço. Ok. Boa, engraçado. Não fazia ideia que tinha, que se vindo dessa forma, tinha aparecido dessa forma. Vamos então perceber aqui. Então, o homestaging é um serviço de decoração de imóveis? Não, Teresa, o homestaging não é um serviço de decoração. O homestaging é uma técnica de marketing imobiliário que é colocado ao serviço de um imóvel que está para venda ou que está para arrendamento. Okay? Então, o que é que nós pretendemos com o homestaging? Pretendemos valorizar aquele imóvel. O homestaging implica aqui várias técnicas, nomeadamente, marketing, conhecimento do mercado imobiliário, conhecimento também um bocadinho de decoração de interiores. Pronto. É um conjunto de fatores que, todos combinados, com um determinado objetivo, acabam depois por resultar num projeto mais interessante, mais apelativo e, sem dúvida, com resultados diferenciadores. Só para explicar aqui muito facilmente e rápido, tu quando contratas uma decoradora para a tua casa, ela vai ver o teu espaço, vai te conhecer, os teus gostos, vai ver como é que a tua família funciona e vai adaptar o teu espaço ou vai adaptar a decoração, os móveis, o teu estilo de vida àquilo que tu necessitas. Enquanto um serviço de homestaging usa peças decorativas, é verdade, usa mobiliário, usa têxteis, usa objetos de decoração, mas o objetivo não é esse. Não é personalizar um espaço. Ou seja, o homestaging é uma técnica, como eu disse, de marketing imobiliário que pretende agradar ao maior número de pessoas. Portanto, eu quando faço um homestaging, eu estou a usar uma técnica de marketing. E essa técnica é virada para um determinado público e isso envolve um conhecimento também do mercado, do imóvel e de N fatores. Faz sentido, não é? Um imóvel que esteja inserido numa zona muito residencial e que seja uma zona residencial muito virada para famílias vai ser muito diferente de um imóvel que esteja numa zona estudantil, por exemplo, cá em Coimbra, não é? E que esteja virado para o mercado de investimento e isso faz muito sentido exatamente. na cabeça. Ok, engraçado. Vamos voltar aqui um bocadinho atrás novamente, que é como é que tu chegaste aqui? Ou seja, qual é o teu percurso e como é que tu chegaste ao homestaging e a este projeto? Foi um mero acaso. Na altura, em 2020, com a pandemia, eu tinha que arranjar um escape. Eu já gostava de decoração de interiores, era algo que me interessava, que eu gostava, e eu não sabia da existência do homestaging. E por acaso surgiu um curso que me apareceu do Brasil e eu comecei a ler. Era um curso certificado com uma stager que é das maiores stagers do Brasil e eu pensei assim, não tenho nada a perder, vou arriscar, vou fazer e sem dúvida foi o meu primeiro passo no mundo do homestaging e aprendi imensas coisas. Fiz trabalhos, fiz uma live com as minhas colegas do Brasil, foi uma experiência também muito engraçada, mas depois surgiu um problema que era, este é a forma como o homestaging funciona no Brasil e na Europa. Como é que isto se aplica aqui? Será que fazem? Será que não fazem? E depois eu também comecei a perceber outra coisa. O Brasil usa muitos dados da Europa.
Ok. Portanto, já se faz muito no Brasil, mas eles recorrem a dados estatísticos da Europa, nomeadamente quem? A nível de homestaging espanhol. Ok. Ou seja, mercado espanhol o mercado espanhol é um mercado onde está muito implementado portanto, o homestaging, e eles recorrem às estatísticas do mercado espanhol. E eu pensei, ora, aí está uma boa ideia, uma vez que há esta referência, então eu vou tentar estudar o mercado espanhol. E fiz 2 formações no mercado espanhol, uma em design de interiores e outra em homestaging. Comecei a seguir algumas pessoas que ia comprar livros a informar-me. Comecei a ter os meus projetos, a fazer os projetos no papel. E depois, conheço o mercado brasileiro, conheço o mercado espanhol, mas não faço a mínima ideia de como é que funciona o mercado português. Então, vamos ver o que há em Portugal. E em Portugal tive a oportunidade de ter 2 mentoras em termos de homestaging, e acabei por ter uma visão geral de vários países, como é que as coisas funcionam, e depois adaptei-me ao meu estilo. Engraçado, giro, gosto dessa história. É uma história diferente. Queres-nos falar assim, então, de 2020, quando começou este projeto? Quando foi o teu primeiro imóvel e qual é essa história? Conta-nos a história de o teu primeiro projeto, o teu primeiro homestaging. A formação começou em 2020 e continuou por aí fora, e depois em 2023, salvo erro, eu comecei a pensar, eu vou mudar a minha vida a nível profissional, eu não quero continuar a fazer o que estava a fazer, eu quero ir para algo novo, algo desafiante, algo que as pessoas não conheçam, algo que possa trazer um valor acrescentado no mercado imobiliário. E vai ser um projeto difícil, toda a gente dizia que eu era maluca, que isto não queria funcionar, menos em Coimbra, portanto, o mercado do Porto e Lisboa já tinham pessoas que acabam de fazer disto a sua profissão, não é? São homestagers, mas eu arrisquei, comecei a comprar material, comecei a investir e aos anúncios da internet e comecei a contactar uma ou outra pessoa. A maior parte das pessoas diziam-me que não, tinham imóveis à venda. Não, isso, a minha casa está decorada, eu tenho até coisas giras em casa. Eu disse, sim, mas aqui não é decoração, aqui é preparar a sua casa para ela ser colocada à venda. Imagina, é como se tivesse uma boutique e quer pôr lá o vestido o mais bonito que tem, da melhor forma. É assim que a sua casa se vai apresentar ao mercado. Mas isto, por adiante, já estou a falar um bocadinho mais. Então, contactei um senhor, que por acaso era investidor, que tinha um estúdio à venda no Golden, ali na Praça da República. E eu comecei a reparar que aquele imóvel tinha muito potencial, mas estava uma desgraça em termos de tudo. Móveis, apresentação, fotografias, sem qualidade nenhuma em não sei quantas imobiliárias. E eu liguei ao senhor. Liguei, porque não há. O senhor muito simpático. Ele, como era investidor, era conhecedor deste mercado, portanto isto para ele já não era totalmente novo, nunca tinha recorrido ao mercado homestaging, mas disse-me assim, alguém que finalmente me faz um telefonema com uma proposta diferente. E eu, pronto, então olha, se algum dia quiser. A nossa conversa ficou por ali. Os meses passaram e eu continuei a ver o imóvel nas redes, nas plataformas. E inclusivamente depois até vi ele também tinha um anúncio dele. E eu, está na hora de voltar novamente à cara. Liguei novamente para ele. Olha, então, o seu imóvel já está há X meses no mercado, como é que é? Não está a vender? Não quero arriscar? E ele disse, vou-lhe dar uma oportunidade. E eu, com certeza. Então, foi engraçado porque... fiquei com o imóvel. Aquele imóvel exigia preparação, porque esteve arrendado no mercado, portanto, universitário, as pessoas que vinham fazer para aqui os Erasmus, etc. E estava em muito mau estado. Estava mesmo em muito mau estado. Depois eu fui ver o imóvel, fiz, que habitualmente o que eu faço, já agora é o que eu faço em todos os imóveis. Eu fui ver o imóvel com muito cuidado, fotografei o imóvel, fiz uma checklist daquilo que o imóvel precisava precisava de ser feito no imóvel antes de eu entrar. Antes de poderes fazer as fotografias profissionais, é esse nesse sentido? Não, antes de eu preparar o meu trabalho. O meu trabalho começa muito antes das fotografias profissionais. E então fui e disse, olha,
o estúdio precisa disto e disto e disto, ele aceitou todas as minhas... Estamos a falar, por exemplo, mudar uma luz, por pintar exemplo, uma parede? Naquele caso foi pintar paredes, arrancar uns espelhos horríveis que havia lá numa parede, arranjar um ou outro pormenor de coisas que estavam estragadas na casa de banho. Portanto, o investimento que ele fez foi muito pouco. Sim. Só que ele lançou-me um desafio terrível, Teresa. Então Ele disse-me assim, imagina, agora já não sei de cor, o imóvel custava 115 mil euros na altura, era um T0, 115, era o preço de anúncio. E ele vira-se para mim e vai assim, ok, pode ficar com o imóvel, mas depois vai ter que o vender por 130. E eu, como? Ainda mais caro do que ele não conseguia vender antes. Eu assim para ele, então desculpe, o senhor teve o imóvel à venda estes anos todos? Sim. Pai, 1 ano e meio, ou enfim. Por 115, nunca ninguém ficou com ele. E agora está-me a fazer um desafio para eu lhe vender o imóvel por ainda mais caro. Sim. E ele, ou aceita ou não aceita. E eu, tá bem, eu aceito. Mulher de armas. Pronto, e aceito. Sim. E assim foi. Fizemos um investimento no imóvel, não muito. Ele também tinha algumas coisas lá que foram aproveitadas, nomeadamente tinha um sofá, foi aproveitado, trouxe umas camas que, como ele é investidor, já tinha muito mobiliário, e eu fiz-lhe o projeto e disse, olha, traga-me isto assim, assim, ele trouxe, e o resto eu levei do meu espólio, portanto, desde têxteis, a candeeiros, a objetos decorativos, a plantas. As plantas são fundamentais no homestaging. Trocámos alguma iluminação, contratei, depois do meu trabalho todo, uma limpeza profunda, sempre. Sempre. E muito importante. E quando eu digo uma limpeza profunda, é por aí que se começa a seguir à obra. Neste caso, houve depois uma limpeza profunda, depois houve o meu planeamento, o que é que eu vou pôr ali, medição de espaços, etc. E depois é que eu comecei a comprar objetos que se adequavam àquele espaço e àquele perfil de público. Pois. Ok? Que era o que nós estávamos a falar há pouco. Exatamente. Não é? Há sempre diferenças nesse sentido. Porque eu tenho que estudar sempre quem é o potencial cliente comprador que vai para aquele imóvel. Ok? Pronto. Então, depois de tudo isto, foi um projeto que ainda demorou bastante, uma semana ou mais a fazer por causa das pinturas, etc. Foi fotografado por uma equipa, profissional, foi realmente vídeo profissional, fotografia de homestaging, que também é um bocadinho diferente da fotografia normal de imóveis. Ok? Esse é outro complemento. E depois é que foi sim para as plataformas. Certo. E eu lembro que o imóvel, imagina, saiu a uma quinta-feira à tarde nas plataformas e na sexta de manhã havia uma série de agendamentos para ver a casa. Pronto. E realmente a casa foi vendida no dia seguinte pelo valor de anúncio. A sério? Muitos parabéns! Ao primeiro cliente, que foi uma senhora francesa que comprou a casa, comprou o imóvel do estúdio. É engraçado porque... E acho que posso dar este exemplo, nós conhecemos-nos a nível profissional num imóvel assim. Eu tinha ido fazer uma avaliação a um imóvel que estava com muita coisa, era um imóvel, um T4, um imóvel muito grande, que estava cheio de coisas das pessoas, e era móveis por todo lado e papéis por todo lado e coisas enormes por todo lado, e eu falei com a senhora, fui fazer uma avaliação à casa, e a senhora disse-me logo que estava a falar com várias pessoas, e no dia a seguir soube que ela ia entregar, que não tinha ficado eu com o imóvel, que ia entregar a outra pessoa. E eu só pedi, olha, vou só pedir um favor, eu tenho de facto um cliente mesmo muito interessado, se puder dar-me maior contacto à sua colega, que vai ficar com o imóvel. E a diferença de o imóvel que eu vi numa quarta-feira e o imóvel que eu visitei com o meu cliente a um sábado foi abismal, e eu acho que na altura trocámos logo contactos, ficámos logo mais próximas, porque de facto foi uma experiência muito positiva. Eu que vi em primeira mão o que é o serviço de homestaging e como é que ele pode agregar muito mais valor. Eu já tinha adorado a casa era uma casa muito boa, tinha ótimas áreas e boa exposição solar,
mas de facto foi uma diferença brutal e eu sei o que é, ou seja, eu vi em primeira mão. Tu tiveste a oportunidade de ver a realidade, não foi, Teresa? Sim, e foi super interessante esse contacto. Esse foi um projeto com bastantes desafios, porque ver o antes e depois em fotografias é uma coisa. Sim. Agora ver o antes e depois na realidade, local. Entrares no espaço e Sim. deparaste, pronto, e era uma casa que estava muito personalizada, porque, enfim, a família que lá vivia tinha imensas coisas, e realmente foi uma casa que deu muito trabalho, porque há algo que nós quando é um imóvel habitado, e eu também já estou a falar da diferença entre um imóvel habitado e um imóvel vazio, portanto o homestaging aplica-se a ambos os imóveis, quer ele seja vazio ou habitado. Quando é um imóvel habitado, nós temos que ter muita sensibilidade para lidar com quem lá vive. Ok. Com a sua forma de estar, com a sua forma com as suas vivências, com as suas emoções, em que fase é que a pessoa está para querer vender uma casa, claro. Porque às vezes são fases da vida complicadas, claro, não é? Sim. E elas têm aquelas coisas, as suas coisas, e nós temos que ter uma gestão a nível emocional, quase que somos um bocadinho psicólogos também. Sim. Okay? Pronto. Acontece isso já no serviço normal de imobiliário, que às vezes são fases sensíveis por mil e uma razões, às vezes são fases muito felizes, mas nós acabamos por ser sempre como se constrói uma base de confiança, não é? Porque tem que haver essa base de confiança para nos entregarem os imóveis, ou seja, tem que haver uma empatia entre cliente e consultor. Eu acredito que no teu serviço seja muito igual nesse sentido, No meu serviço, naquilo que eu faço ainda é um bocadinho diferente, porque eu vou mexer nas coisas das pessoas. Exatamente, okay? Exatamente. Eu não posso dizer à pessoa, eu estou a fazer isto porque eu não gosto da sua decoração. Não, a pessoa tem que entender o seguinte, uma casa, antes de ser colocada à venda, olha, dou-te um exemplo. Quando tu vais, por exemplo, quando tu queres vender um carro, Teresa, tu tens o teu carro, andando as tuas crianças, o que é que tu fazes? Tiro tudo, limpo tudo. Se tu quiseres que o teu carro se destaque no mercado dos automóveis, tu de certeza que vais tirar os brinquedos da tua criança, do teu filhote, as tuas coisas, as tuas, se fores do Sporting, que eu sei que és, aconselho-te a retirar também os emblemas do teu clube desportivo. Não o tenho no carro, mas há pessoas que têm até objetos religiosos, sei lá. E depois vais dar o teu melhor, vais ao mecânico para fazer um retoque, uma polir, se os estofos estiverem sujos, se calhar até vais pedir uma limpeza. Os estofos, e depois vais procurar um dia de sol para tirar as fotografias ao teu carro, com os melhores ângulos, etc. Isto é um pequeno exemplo do que tu fazes se quiseres colocar o teu carro à venda e que ele seja competitivo com os outros carros que estão no mercado. Outros anúncios. Pronto. Claro. Agora imagina isto no mercado imobiliário. Quer dizer, mercado que envolve valores muito elevados, muito superiores, sim. Onde 90% das pessoas ou mais pesquisam online. Claro. O primeiro contacto que elas têm com o imóvel é online. É através de fotos, através daquelas imagens. Exato, através das imagens e do vídeo, etc. Então, como é que tu podes destacar o teu imóvel perante todos os outros? Claro. Imagina, aquele imóvel que tu estás a falar era num determinado bairro da cidade que nós conhecemos, muito conceituado. Há lá mais imóveis à venda, houve lá mais imóveis à venda. Então, eu tenho que fazer tudo para aquele imóvel, quando alguém vai pesquisar, que lhe desperte a atenção, que lhe chama a atenção, para poder ver mais, ter mais cliques, ter mais pedidos de visita, ter mais propostas e realmente... E é aí que tu consegues... ter mais valor e agregar mais valor ao teu serviço, não é? Porque, obviamente, tu estás a garantir ao cliente, e tu consegues garantir através desse serviço ao cliente, que ele vai ter o melhor valor possível de retorno do imóvel. Sim. Isso faz muito sentido. Foi o caso desse imóvel que tu viste, que foi vendido pelo preço de mercado. Depois desse tive lá outros imóveis e tive exatamente o mesmo feedback. Foram vendidos, houve um imóvel que foi vendido 15.000 euros acima do valor que o proprietário estava a pedir. Sim. Houve um imóvel lá também com esse que teve esse mais-valia. Portanto, isto para dizer o quê? Naquele imóvel em concreto que tu viste, houve
um destralhe Sim, enorme sim. de coisas que estavam na casa. O apartamento era fabuloso. Era fabuloso, sim. Mas estava com muita mobília, muitas outras muitas coisas. Muitas bens pessoais em cima das mesas. Sim, caixotes, sim, muita coisa. A casa estava muito então, cheia. aquele imóvel teve que levar um trabalho, sem dúvida, especial, explicar à cliente o porquê, e foi um trabalho que demorou realmente bastantes dias. Portanto, o que é que eu fiz ali? Eu conjuguei as coisas que a proprietária já tinha, e é isso que funciona num imóvel ocupado. Imagina, a proprietária já tinha camas, linhas de cabeceira, sala de estar, sala de jantar, etc. Sim. Então, eu levei alguns elementos, retirei outros que estavam a ocupar superfície, e uma casa tem que estar livre, harmoniosa, não ter objetos, móveis a mais, porque as pessoas querem espaços amplos, não é? E cada vez os apartamentos também são mais pequenos. Então, quanto mais tralha temos na casa, menos espaço temos. Mais claustrofóbica Exatamente, parece, não é? Pronto. Acabei por levar tudo o que era têxteis, roupas de cama, porque eu gosto de fazer as camas tipo camas de hotel, portanto, que é aquele ambiente onde toda a gente se sente bem, acessórios de casa de banho, e realmente o resultado foi muitíssimo bom. Certo. Portanto, imóveis com morador, é possível fazer realmente um excelente trabalho, mas primeiro temos que reunir com o morador, temos que explicar o porquê daquilo que vamos fazer. Claro. E cada caso é um caso, não é? Cada imóvel vai ter coisas muito diferentes que tu vais precisar, e tu própria fazes essa avaliação a cada caso. Sim. Exige, as pessoas às vezes dizem, mas eu não cobro quer dizer, eu trabalho no on-house, pronto, ok. É um serviço que faço para vós, portanto, já tive pessoas que me contrataram para ir fazer homestaging, nomeadamente investidores, e perguntam-me, mas quanto é que leva? Eu disse, não sei. Eu primeiro tenho que ir ver o espaço, analisar, ver o que é que a pessoa tem, ver o que é que eu tenho que comprar, ver o que é que eu tenho que levar, e isso depois estabelece um preço. Portanto, há uma avaliação prévia a tudo aquilo que é necessário no imóvel. Claro. Imóveis vazios, se quiseres também saber. Sim, claro. Porque às vezes, não sei se tu reparas, e que já tens muita experiência no ramo imobiliário, mas quando estamos a ver fotografias de uma casa vazia, parece-nos tudo igual, quer dizer, parecem-nos 5 fotografias de 4 paredes e o roupeiro. Sim, ok. Sim. É um quarto, mas que quarto é? Que quarto é? Como é que se diferencia? Qual o potencial daquele quarto? O que é que tu podes fazer naquele quarto? Claro. Depois há outro problema. Tu vais fazer uma visita com um cliente a um imóvel vazio. E tu, que és uma pessoa conhecedora, até dizes, imagina eu, que era uma cliente tua, e tu dizias, não, Alexandrina, este quarto é ótimo, porque este quarto tem 14 metros quadrados. Sim, Teresa, mas eu não faço a mínima ideia o que é que eu posso pôr em 14 metros quadrados. E depois vou dizer assim, pois, Teresa, se calhar a minha cama não cabe aqui, as minhas linhas de cabeceira não vão caber aqui, a sala, o meu sofá se calhar não cabe aqui. Ou seja, um imóvel vazio vai parecer sempre mais pequeno. Isso é claro como a água, ou seja, nós muitas vezes temos que quase estar a dar passinhos para explicar às pessoas, olha, mas sabes que... E isso nem sim, muitas vezes isso ajuda, não é? Não, isso não ajuda porque é normal, nós somos pessoas muito visuais, muito sensitivas, é normal que mais de 80% das pessoas não conseguem imaginar o que podem colocar num espaço vazio. Isso é um exercício muito difícil de fazer, de fazer. Enquanto imagina, eu já tive também um caso desses, num imóvel vazio que tinha imenso potencial, numa zona nobre da cidade, não se vendia, porque a maior parte das pessoas dizia que a cama de casal não ia caber ali. Até que, pronto, fui contactada, fui fazer o homestaging, pus lá uma cama de 2 por 1,60, que é habitualmente o tamanho, mas podia ter posto uma maior, que é o tamanho normal. Coloquei 2 linhas de cabeceira com 50, o que já é uma mesinha de cabeceira grande, bem interessante. E depois fiz a sala, etc. Para já as fotografias resultaram lindamente, portanto aquele imóvel, e nós sabemos que temos as estatísticas, quantas pessoas clicaram, o que é que vem, etc. Foram ver as fotos. É giro comparar as estatísticas do imóvel quando ele estava, quantos cliques teve, quantos pedidos de visita teve, e depois
como é que foi no final. Pronto. Esse imóvel, ao fim de, salvo erro, uma semana, talvez uma semana, 2 semanas no máximo, vendeu-se. Porque a pessoa entrava e disse, uau, este quarto é grande. Era logo, este quarto é grande. Entendes? Quando antigamente as pessoas pensavam, será que cabe aqui uma cama, já passámos para uma cama de não sei... Era um T2, era para um público, o público que vive naquele empreendimento é um público habitualmente mais jovem, portanto o apartamento foi adaptado, quer em termos de objetos, quer em termos de cores, quer em termos de funcionalidade, foi adaptado ao público-alvo daquele mercado. Isso é o que faz toda a diferença, não é? E que faz muito sentido que assim seja, que se promova o marketing do imóvel para o público-alvo. Claro. Não é para toda a gente. Tens que estudar o perfil do cliente. Perceber qual é o estudo. Sim. Olha, e aqui só para concluir, acho que a pergunta que me falta fazer é: todos os imóveis têm potencial para fazer homestaging? Qualquer imóvel pode ter o teu serviço? Teresa, a não ser que seja uma ruína. Sim, não. Claro. Mas imagina, até mesmo uma casa antiga, porque independente da pessoa dizer, mas isso se calhar é só para imóveis modernos, imóveis bons, imóveis... Não, tudo é possível. É assim, se o imóvel estiver a precisar de obras profundas, não. Aí não, claro. Temos que começar, não é? Sim. Pronto. Agora, se o imóvel estiver, mesmo que seja um habitável, antigo, podemos fazer ali pequenas coisas, como eu disse, sei lá, pintar uma parede, fazer uma reparação de uma outra coisa e depois adaptar os objetos, portanto, ao perfil de quem lá poderá ir viver e ao perfil daquele imóvel. E já agora também dizer-te o seguinte, ainda voltando um pouco a imóveis habitados, não sei se tu sentes essa dificuldade, quando um imóvel está habitado e está muito personalizado, quando digo muito personalizado, imagina, tu tens fotografias dos proprietários, tu tens objetos religiosos, tu tens, sei lá, coisas futebolísticos, como estávamos a falar há bocado. Tens imensas coisas tuas, é a tua vida, é a tua história, ok? É a tua história, são as tuas vivências. Quando um potencial cliente entra num imóvel habitado, ele sente-se sempre constrangido. Ele está a evadir o espaço de outra pessoa. E quanto mais personalizada estiver esse espaço, pior. O cliente fica mais constrangido. Ainda. E o cliente, potencial comprador, ele não quer imaginar a experiência de quem lá vive. Ele quer imaginar a experiência dele, como é que ele lá vai viver. Daí a importância, imagina, tu tens uma sala de estar ou uma sala de jantar, imagina, com uma mesa até interessante, porque não pôr uma mesa posta para ele imaginar, olha, vou aqui fazer um jantar com amigos. Tens às vezes há varandas espetaculares que não estão... Sem nada, uma varanda que tem um potencial incrível para a podermos preparar, para as pessoas imaginarem, ok, vou aqui ler um livro, vou aqui conversar com um amigo, vou aqui ouvir música, vou aqui... Percebes? Tens uma cozinha com um balcão, por que não pôr um pequeno almoço? Ok, de manhã até é agradável estar aqui a tomar um pequeno almoço. Todas estas coisas conectam as pessoas, são pontos de conexão afetiva e o cliente não sente-se muito melhor, porque imagina-se a viver lá e não imagina a vida de quem lá está a viver. Isso é muito importante. Sim. E... eu podia te ouvir falar agora durante mais 1h30. Não, porque realmente, assim, faz toda a diferença. Eu já vi em primeira mão a diferença que faz. E eu quero que mais pessoas saibam sobre este serviço, porque de facto também não é um serviço que tenha assim muito... não está muito disseminado no mercado, não é? As pessoas nem sabem que ele existe, nem sabem o que é que ele é, e foi por isso que eu também te convidei para vir aqui hoje. Agradecer-te por teres cá vindo e agradecer-vos a vocês por estarem aí desse lado. Queria-vos dizer que se quiserem, têm um imóvel para venda e se gostavam de perceber como é que o homestaging poderá fazer diferença para o vosso imóvel, contactem-nos. Têm os nossos contactos, vão aparecer aqui em baixo, de certeza, nas nossas descrições. E se eu não vim para aqui mostrar-vos o que é que o homestaging pode fazer por vocês, não sei o que é que vim aqui fazer hoje. Obrigada e até breve.